E aí, minha gente, vamos iniciar aqui a nossa aula, né? Vamos continuar aqui nosso assunto, só reforçando aqui, eu estou novamente utilizando aqui a gravação, porque estava até relatando para os meninos da aula anterior, questão de som, né? Então tem um horário aqui que fica mais calmo e a gente tá com questão de construção aqui na vizinhança e tá muito barulho. Então eu prefiro fazer a gravação e monitorar aqui vocês durante a aula, tá? Do que ter esse monte de interrupção. Eu acho que acaba até prejudicando um pouquinho a aprendizagem. Aí também a parte de ensino aqui. Então eu vou só reforçar o que a gente viu na aula passada, questão, o último tópico na verdade, tá? Um pouquinho mais rápido, tá? E aí a gente vai continuar com a parte de reflexão e refração. É também um pequeno aviso aqui, nas próximas aulas também nós teremos uma atividade avaliativa, tá? É aquela atividade de costume que a gente faz, tá? Eu aplico um questionário e aí a gente vê a pontuação de vocês, tá? A gente já tem que começar a pensar na questão de nota, a gente está aqui, já são 16, 17, a gente tem que pensar nisso, tá bom? Então vamos iniciar aqui nossa aula. Dúvidas, perguntas, aí a posterior vocês podem estar esclarecendo, perguntando, tá bom? Então aqui, primeiro, só esclarecer aqui a questão da câmera escura, né, rapidamente. Essa câmera escura, o efeito ela pode ser validado por conta de um dos princípios utilizados na óptica geométrica, que é a questão do raio seguir em linha reta, tá? E essa questão do trajeto, né? Eles também aqui fazem trajeto em linha reta. Então é por isso que a gente pode estar analisando aqui essa parte de câmera escura. Quando eu era bem mais jovem, eu tinha um fenômeno que acontecia no meu quarto, eu achava curioso, que era a questão de ver às vezes as imagenzinhas as sombrinhas, né, dos urubus. Às vezes eu estava deitado e aí eu percebia que tinha umas sombrinhas de uns urubus bem pequenininhos, sabe? Não era uma sombra grande não, uma sombrinha pequena, tá? E às vezes elas passavam assim, batiam num determinado canto do meu quarto. Eu ficava achando aquilo curioso. Como o objeto estava muito longe, né? Passava ali por algum canto. E aí a gente percebia o movimento daquele bichinho. Eu achava curioso. E hoje eu percebo que tem a ver com essa câmera escura. Eu expliquei na aula passada para vocês que isso aqui é uma caixa, tá? Uma caixa escura. Aqui desse lado, gente, não esquecer, isso aqui tem que ser um papel manteiga, tá bom? Porque a gente vai perceber a imagem só dessa forma. Pode fazer experimento também, tá bom? Normalmente o pessoal faz com uma vela, aqui com uma lata de leite, tá bom? Um experimento bacana, já fiz algumas vezes também. Depois a gente pode pensar nisso, tá? E aqui em termos geométricos, a gente vai analisar um pouquinho da parte geométrica. Nós vamos ter umas relaçõezinhas aqui trigonométricas, triângulo, semelhança a triângulo, não é coisa que a gente vai de outro mundo não, mas a gente precisa olhar, certo? Durante o exercício a gente vê um pouquinho sobre essas relações, tá bom? Então eu falei para vocês que isso é um corpo que está em pé, tá certo? E aqui o sujeito que está observando a formação de imagem nessa tela, tá bom? Isso aqui é uma tela, um papel manteiga, tá bom? Um papel que você, ou então uma folha A4 passada ali um molhozinho, tá bom? A gente consegue perceber aqui a formação da imagem, mas a imagem de cabeça para baixo, que esse raio, a linha reta, ele leva a cabeça da vela para baixo, e isso aqui é o pé da vela, leva para cima, tá? Então o nosso olho também funciona dessa forma, eu falei para vocês. O nosso olho é como se fosse uma caixa, uma câmera escura, tá? E o nosso cérebro, para evitar situações difíceis, ele corrige essa situação muito rapidamente, tanto é que a gente percebe, tá bom? Vamos lá, não, aqui a gente não precisa olhar isso não. Aqui é a câmera de orifício, a câmera escura, tanto faz. Aqui nós temos a descrição, tá, gente, do experimento que eu falei para vocês, tá? A gente utiliza uma latinha, essa lata de leite, ninho, tá bom? Uma lata de leite comum, tá? Você coloca uma velinha, que é um papel, tá? Que você percebe a projeção do objeto que está aqui desse lado, tá? E aí
você perceberá a projeção da imagem invertida da vela no papel que tapa a boca da lata. A explicação do experimento todo é essa daqui, certo? Nada de muito complicado, tá bom? Aqui nós temos a questão de algumas medidas mais experimentais, tá certo? Não preciso estar observando isso não, mas vamos lá. A parte que eu chego aqui para vocês. Vamos treinar aqui umas duas questõezinhas, tá bom? Aqui rapidamente. A gente passa para um exercício ou outro daqui a pouco e depois a gente continua a nossa parte de reflexão e refração, tá? Então aqui, vamos iniciar. Primeira questão comentada. A distância do Sol à Terra vale aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 8 km, tá? Essa parte aqui, gente, a gente poderia dar uma melhorada para expressar o número 150 milhões de metros, tá? Ficaria uma coisa interessante. Por exemplo, se você tira um 10 daqui, compensa com 15, então fica 15 vezes 10 elevado a 7, tá? Ou ainda 100, se você tirar mais um 10, fica 150 vezes 10 elevado a 6 km, tá bom? Ou mais bonitinho, 150 milhões de quilômetros, que essa potência de base 10 aqui equivale a milhão, tá? Deixa eu refazer aqui, pode ser não ter acompanhado o raciocínio. Então, ó, o que eu vou fazer aqui para a gente chamar esse número bonito? Isso aqui é um clássico, tá? Então a gente chama por uma coisa mais interessante. Então 1,5 vezes 10 elevado a oitava. Tem um problema difícil que eu costumo dizer. Essa notação científica, isso aqui está em notação científica, às vezes ela pode tirar noção da quantidade. E aí eu vou devolver agora essa noção para vocês. Esse número aqui é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a 6. Ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é o 10, e soma os expoentes. Então, vai ficar 2, tá bom? 2 com 6, 8. Então, esse número e esse é a mesma coisa, tá? Se você pegar 1,5 e multiplicar por 10 ao quadrado, dá 150. Tá? E aqui fica 10 elevado a 6. Esse 10 elevado a 6 é 1 milhão. Então, o pessoal costuma dizer o seguinte: 150 milhões de quilômetros. Tá? Então, fica uma cor mais bonitinha. Tá bom? Você não perder noção do número exatamente, da quantidade que é. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 5 km por metro, tá? Velocidade absurdamente grande. Isso aqui você pode colocar 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, tá? Também fica elegante. Calcule o intervalo de tempo decorrido desde a emissão de um pulso luminoso no Sol até a sua recepção na Terra. Isso aqui é aquele problema, até remete ao problema clássico, que diz o seguinte: será que se o Sol apagasse, tivesse uma tomadinha para apagar o Sol, será que na hora que a gente apagasse o Sol, imediatamente aqui na Terra ficaria tudo escuro? Aí a gente diz que não, né? Levaria um certo tempo. Quanto tempo que é? Então a gente utiliza essa formulazinha aqui, ó. Ele está perguntando o seguinte: de acordo com essa distância aqui do Sol até a Terra, tá? E de acordo com a velocidade da luz, aqui é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, calcule o tempo que leva para o raiozinho que partiu de lá do Sol vir até a Terra, tá? Então seria essa pergunta. Aliás, é essa a pergunta. Então a gente utiliza esta fórmulazinha aqui, ó. A velocidade é a quantidade, quanto tu percorreu dividido pelo intervalo de tempo, aqui na parte de baixo. E aqui a gente só permuta o V com ΔT, muda de canto, ó. V com ΔT. Então ΔS é igual a V, ΔS. Não lembra, não fazer confusão aqui com outra coisa, tá bom? Então isso aqui é delta, tá? Não é aquele delta da matemática, não. Discriminante, o nome mais bonito é discriminante, tá? Delta é o símbolo, é a letra. Então isso aqui é o delta, é a diferença, né? O tamanho do percurso. Então ΔS aqui é 1,5 vezes 10 elevado a 8 km e o V é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Lembrar que cuidado com as unidades, tá? Aqui nós vamos ter o seguinte: o ΔS é esse número da parte de cima, vem para cá, ó. E a parte de baixo a gente vai ter o 3 vezes 10 elevado a 5, tá? Muito bem. Aqui, minha gente, nós vamos dividir esse por esse.
1,5 por 3, tá? Vai dar 0,5, tá bom? Se você pegar 1,5 por 3 é 0,5. E aqui a divisão de potência de mesma base é conservar a base e subtrair os expoentes. 8 menos 3, menos 5, perdão, vai dar 3. Eu vou fazer aqui a continha do lado, para você observar. Ó, o ΔT, ele é igual a... Quando você divide 1,5 por 3, você vai obter 0,5. Aqui multiplicação, divisão, né? Potência de mesma base, é repetir a base e subtrair os expoentes. 8 menos 5 dá 3, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui pode ser reescrito dessa maneira, ó. 0,5 vezes 10, que é um 5 vezes 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a 2, tá? 0,5 vezes 10, que é isso aqui, dá o 5 que apareceu aqui, tá? E sobe 10 ao quadrado, tá bom? E aí, isso vai ficar 500, espera aí, deixa eu ver aqui, 5, vai ficar 500, 5 vezes 100, tá? Vai ficar 500. E aí, 500 segundos, que a gente pretende aqui transformar em minutos, né? Então, como eu tenho 500 segundos e eu quero transformar em minutos, eu aqui faço uma divisão por 100, dou uma melhorada nisso. Por 100 não, por 60, aqui 100. Corta esse 2 zero, vai ficar 50 por 6. Tá? Olha, 50 por 6, gente, dá 8. 8 vezes 6, ou seja, o 6 cabe 8 vezes no 50. Então, vai dar 48 e vai sobrar 2. É isso? Aqui vai dar 0,20 por 6, tá? Aqui vai dar 3. 3 vezes 6 vai dar 18. Vai ficar essa sobrinha sempre de 2 aqui, tá bom? E aqui, minha gente, é o seguinte, nós vamos ter um pequeno problema, porque aqui a gente já sabe que dá 8 minutos, ó. Mas esse 0,3 a gente não sabe exatamente o que é. Então a gente faz assim, ó, 0,3 vezes 60, não é isso? Não, deixa eu pegar aqui. Esse pedacinho de 0,3 aqui, tá? Ele vai corresponder a um pequeno pedaço em termos de segundo. Tá? A gente faz isso multiplicando por 60. Se a gente multiplicar isso aqui por 60, vai dar quase 20. Tá? Então ele aproxima aqui para quase 20. Tá? É esse pequeno pedacinho aqui que a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? Vamos continuar aqui as nossas contas. Então a resposta aqui é aproximadamente 8 minutos e 20 segundos. Atenção, isso aqui é um clássico. De vez em quando cai numa prova da UVA, no vestibular da UVA. Tá bom? Continuando. Mesmo que você não sabe fazer a conta, se você já tiver uma ideia ali de 8 minutos, 8 minutos e 20 segundos, 8 minutos e 15 segundos, você tem mais ou menos uma ideia de quanto é o tempo, né? Então, ou seja, o raio de luz parte do Sol com a velocidade máxima que ele tiver, tá? E aí ele chega na Terra 8 minutos e 20 segundos depois que ele partiu de lá. É uma distância gigantesca percorrida nesse intervalo de tempo pequeno do nosso ponto de vista. Tá bom? Agora vamos a umas relações trigonométricas aqui, tá? Triângulo. Tem uns casozinhos lá de semelhança de triângulo, tá? A gente vai aprender isso aqui como aquele A, como é que o pessoal chama? L, A, L, não, a gente não vai aprender dessa forma não, tá? O lá, tem uns nomes engraçados para isso, eu acho, mas a gente não vai fazer dessa forma não, tá certo? A gente vai olhar aqui e vai resolver o problema. Ó, desejando medir a altura H de um prédio, um estudante fixou verticalmente, está aqui, verticalmente é em pé, né? Cadê aqui? No solo, uma estaca de 2 metros de comprimento. Isso aqui já é um cabo de vassoura que é um pai d'égua. Em certa hora do dia, ele percebeu que o prédio projetava no solo uma sombra de 60 metros. Tá? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a altura do prédio. Isso aqui é a sombra que ele está projetando, que isso aqui é a mesma altura, não é isso? E em compensação, esse daqui produz uma sombrinha menor, 3 metros. 3 metros só. Tá? Considerando-se os raios paralelos, raios do Sol paralelos, né? Paralelos. Tá aqui, ou seja, esse aqui e esse aqui tem a mesma inclinação no mesmo horário aqui que eles estão passando aqui. Tá? Vamos calcular o valor de H para essa altura. É isso. Então, o método que a gente pode utilizar para calcular a altura de objetos é utilizar
a sombra que é projetada, tá? Que esses dados são mais fáceis. E um tamanho aqui pequenininho que a gente também conhece. Tá? Então, esse tamanho aqui, 2 metros, a gente pode fazer facilmente. Como é que a gente faz isso? Agora, aqui, minha gente, são relações de triângulos. Tá? Triângulos retângulos são mais simples de trabalhar até. Tá? Então, o que, é que a gente vai pegar aqui? Ó? Como isso aqui é a variável, tá? A gente pode dizer assim, ó, o H está para o 2, assim como esse 60 está para o 3, você que vai escolher. Ou então você pode dizer assim, ó, que esse H está para o 60, assim como o 2 está para o 3. O importante é você relacionar, tá certo? Você não pode fazer o seguinte, esse H, por exemplo, com esse 3 aqui, ó. Tá? A gente não vai fazer isso aqui não. A gente pode relacionar esse H com esse 60 e esse 2 com esse 3. A gente pode fazer isso. Tá bom? A gente pode relacionar, por exemplo, o H com o 2, ou então o 60 com 3 a gente pode fazer. Então só tomar cuidado com isso. Cuidado com isso aqui. Então, H com 2 ou H com 60, tá bom? O 2 com 3 aqui, certo? Para que não saia dessa vez. Então aqui o livro ele opta. Peraí, deixa eu fazer aqui a opção de fazer o seguinte: pegar o H por 2, ó, que eu peguei aqui esses dois paralelos, ou o H está para o 2, assim como o 60 está por 3, tá certo? Então ele faz essa opção aqui. Mas a gente também pode fazer o seguinte, ó, vamos pegar o H por 60, H por 60, ó, esse por esse, é igual a 2 por 3. Isso aqui não vai modificar o resultado de forma alguma. Quer ver aqui, ó? Isso aqui a gente multiplica em forma de x. O H fica sozinho, o 60 passa para cá multiplicando, ó, 60 vezes 2 sobre 3. 60 vezes 2 dá 120, não é isso? E se você dividir por 3, vai dar 40 metros. Tá bom? Dessa maneira aqui também não tem H nenhum, não é isso? Aqui já que a gente está utilizando o H. Então o H por 2 também é a mesma coisa que 60 por 3. A relação para triângulos aí semelhantes, certo? Então a resposta aqui é 40. Beleza? Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui ainda? Pode dar uma pequena visualizada nesse terceiro problema. Ó, vamos lá. Deixa eu melhorar aqui. Uma placa retangular de acrílico translúcido, ou seja, ele deixa passar ali uma certa quantidade de luz, viu? Não é tudo não, a gente vê aquele negócio borrado. Às vezes é como um vidro de um banheiro, uma coisa assim, tá? É o que a gente chama de translúcido, não opaco. Opaco é aquele que não deixa passar luz de forma alguma. Por exemplo, uma parede. Tem a altura AB, tá? Cadê aqui? Meu Deus, tem a altura B. Aqui, ó. Estando limitada por trás estando limitada por trás de modo que projete a silhueta negra de um helicóptero. Tá bom? Na parede do fundo de uma câmera escura de orifício, que é esse negócio aqui. Vamos ver aqui essas medidas, né, indicadas na figura 1 e vejo também as medidas na figura 2. Como observador, olhando no orifício, o orifício deve ser esse aqui, tá? Veria a silhueta do helicóptero impressa na placa de acrílico. Bom, então ele está vendo aqui como é que esse bichinho tá, certo? Como é que o helicóptero está. Determinar a altura AB. Tá aqui as medidas, né? A gente esqueceu das medidas, ó. Aqui 90 centímetros, aqui 270 e aqui 60, tá? Então ele quer que a gente determine aqui essas alturinhas aqui. Essas alturinhas não, essa alturinha aqui, tá certo? Que a gente pode chamar de H, a gente pode chamar do que quiser. O importante é que você saiba que você está tratando essa medida aqui, ó, certo? Esse pedacinho até esse, tá bom? Então é isso, vamos lá. De novo, aqui é um triângulo, não é um triângulo retângulo não, professor, não é não, mas é um triângulo semelhante a esse aqui, é esse outro triângulo, tá? Então a gente pode avaliar essas medidas dessa maneira aqui, tá bom? Então 90 centímetros, 270 e 60. Minha gente, novamente, é aquela coisa de relação de triângulo, né? Ó, esse negócio aqui tá para esse, tá? A gente pode até pensar dessa maneira aqui, ó.
Pode até pensar dessa maneira aqui, ó. Certo? Aqui, se você passar um cortezinho aqui, fica um triângulo retângulo, tá bom? Fica um triângulo retângulo aqui também. É por isso que a gente pode utilizar aquela relação, tá? Mas em geral, a gente pode pegar aqui esse 90, tá? E dizer, ó, esse 90 está para 270, viu? Até os números aqui combinam, né? Esses aqui são múltiplos um do outro. Assim como, cadê? Esse pedaço está para isso, ó. Então o que está em pé está para esse deitado, assim como este que está em pé está para esse deitado, tá? Para fazer essa relação. Então vamos determinar a altura a linha B' do retângulo projetado, tá bom? E aí é o seguinte, aqui ele pegou primeiro esse pedaço, porque já fica no primeiro membro da equação, então é mais simples de trabalhar. Aí a gente pode fazer assim, ó. Cadê aqui? Aqui novamente ele costuma pegar o que está em pé para o que está em pé, o que está deitado para o que está deitado, tá? Mas como eu falei para você, nada impede de você utilizar o mesmo triângulo. Faça a conta aqui, você vai ver que dá a mesma coisa, tá? É aquele negócio do produto dos meios, né? Isso é igual ao produto dos extremos. Então por isso que essas relações valem, tá? A gente só tem que perceber isso. Então a linha B', que é esse pedaço, a linha B' está para o que está em pé, aqui é 90, assim como o 60 está para 270, tá bom? Aí nós multiplicamos em forma de x e vamos obter aqui a linha B' 20 centímetros, tá? Vamos fazer utilizando aqui essa relação que eu falei para vocês, aqui rapidinho, ó. Eu posso pegar o seguinte, vamos fazer aqui a estratégia, vou chamar isso aqui de x, tá? Que é mais rápido, né? A gente precisa estar escrevendo a linha B'. Vamos chamar isso aqui de x, tá? Vamos pegar o x e vamos dividir por 60. Eu digo assim, o x está para 60, assim, opa. Deixa eu melhorar isso aqui. O x está para 60, ó, esse triângulo para esse pedaço aqui, para essa medida, assim como cadê aqui? O 90 tá para 270. Bom, a gente pode cortar aqui uns zeros, né, para simplificar aqui as contas. Tá, aí a gente vai ter assim, ó, o x é igual a 60 passa para cá multiplicando, 60 vezes 9 dividido por 27, tá bom? Então vamos dar uma simplificada aqui. Para não fazer a conta multiplicando aqui a parte de cima, eu vou dar uma quebrada aqui nesses números. O 60, ele é a mesma coisa, vamos pegar aqui o 9, vamos pegar aqui 2 vezes 3 vezes 10, isso aqui é o 60, 2 vezes 3 vezes 10 dá 60, não é isso? Ó, 60 vezes 10 dá 60, 2 vezes 3 vezes 10 dá 60, vezes o 9, tá? O 9 é 3 vezes 3, tá? E o 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, não é isso? Olha aqui como fica legal, ó. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Vai ficar só 2 vezes 10, não é isso? Então o x é igual a 20 centímetros, tá? Então é só para mostrar para vocês que o resultado ele é o mesmo, certo? Tem uma B aqui, né? Faça um esquema mostrando. Isso aqui não precisa pra gente não, é só a gente saber que esse negócio é invertido, só isso, tá? Então pra gente saber que isso é invertido, tá bom? Basta a gente saber que numa câmera de orifício, numa câmera escura, tá? A imagem normalmente ela aparece invertida, tá certo? Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui. Vamos ver esse exercício. Tem um exercício de óptica geométrica, gente. Eu fui fazer um concurso e deu raiva. Apareceu uma questão desse tipo, tá? E questão de multiplicação, gente, é uma coisa horrorosa. Eu vou deixar indicado aqui para vocês, pelo que eu estou vendo aqui, já aqui passando aquela olhada rápida. É uma questão de multiplicação e às vezes é muito chato você fazer esse tipo de multiplicação, viu? Mas vamos lá, aqui rapidinho. Quarta questão. Define-se um ano-luz, tá? O ano-luz é a unidade de comprimento, tá bom? Como a distância, ó, falou de distância, então unidade de comprimento, percorrida por um sinal luminoso no vácuo durante um ano terrestre. Um ano terrestre são 365 dias, tá? Sabendo que no vácuo a luz viaja a uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 5
km por segundo, calcule em metros o comprimento equivalente a 1 ano de luz. Isso aqui vai dar um número absurdo. Mas como é que você faz? Você faz assim, ó. Eu não vou utilizar aquele ΔS não, viu? Que ele costuma utilizar muito ΔS. Não vou utilizar aqui não. Vamos pensar assim, ó. A velocidade escalar média, não é isso? É igual a ΔS por ΔT. Só que eu disse para vocês que eu não vou utilizar esse ΔS aqui. Eu vou utilizar apenas, nem o ΔT. Eu vou utilizar apenas um D de distância, tá? E um T de tempo, tá? Como ele quer saber a distância, eu multiplico em forma de x, vai ficar assim, ó. A distância é igual a velocidade vezes o tempo, tá? Ele falou aqui que ele quer este comprimento, que é essa distância, tá? Em metros, não é isso? É em metros aqui, ó. Então eu tenho que transformar isso aqui para metro por segundo. Mas como aqui a gente já tem o quilômetro por segundo, então fica fácil. No lugar desse K eu coloco 10 a terceira. Fica assim, ó, 3 vezes 10 elevado a 5, certo? Repetindo, o K é de 1000, então 1000 é 10 elevado a terceira, tá? Eu não vou colocar a unidade mais não, que metro por segundo, você já vai subentender, vezes um intervalo de tempo. Só que esse intervalo de tempo tem que ir para segundo, e aí é aquela coisa, né? Isso agora a gente tem que fazer a transformação, tá? Quando a gente fala de ano, isso a gente coloca 365 dias vezes 24 horas vezes agora a gente vai acrescentando nos outros valorizinhos aqui. Vou deixar essa tarefa para vocês, tá? Mas aqui é o seguinte: você vai multiplicar por hora e depois por segundo, tá bom? Se você, por exemplo, você tem 24 horas e você quer levar isso para segundos, então você coloca aqui a multiplicação. É por isso que eu disse para vocês que é uma questão de multiplicação, é uma questão bem chatinha de fazer por conta desse monte de número. Principalmente em casa não, né? Porque em casa a gente utiliza aqui a calculadora, acabou. Fez aqui rapidinho mesmo. Deixa eu apagar isso aqui para não deixar esses pontinhos aqui, tá? Mas isso aqui numa prova de vestibular, de concurso, ou então de Enem, não sei, tá? É um negócio assim bem chato de ser feito, tá bom? Então por isso que eu estou dizendo para vocês, questão de multiplicar dessa forma aqui são bem chatinhas, tá? Então aqui, ó, 365 dias vezes 24 horas vezes aqui a gente tem que colocar os 60 minutos vezes os 60 segundos. E aí vem o famoso multiplica, senhor. Você vai multiplicar isso aqui tudinho e vai dar um resultado aqui, tá? Tem umas potências de base 10 que a gente pode simplificar, viu? Ó, aqui, por exemplo, 3 aqui vezes 10 elevado à oitava potência vezes 365 a vezes 24. Aí aqui tem 60 vezes 60 dá 3.600, não é isso? A gente pode dar uma melhorada e colocar 36 vezes 10 ao quadrado, tá? Dois zerinhos aqui, tá? Equivalente a 2, e o 36 da multiplicação. E aí a gente pode colocar aqui, ó, 3 vezes, cadê aqui? Meu Deus, é número demais, vezes 24, opa, vou colocar na ordem, vezes 365, vezes 24, vezes 36, aqui multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, e somos expoentes, que dá 10. Tá bom? Aí agora aqui é partir para o abraço. Multiplica todo mundo e resolve certinho. Tarefa para vocês. Ok? É uma questão que é mais multiplicação. Tá? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisinha aqui para... Pulou tanto assim? Vamos dar aqui um pulo. Tá? Aqui nós temos uma questãozinha de... Cadê essa questão? Vamos ver se ela é interessante. Nessa fotografia nós observamos um palco, né, de um show musical em que diversos pincéis luminosos, os pincéis luminosos são esses aqui, tá, de laser provenientes de um sofisticado sistema de iluminação se cruzam, mas seguem se propagando depois desses cruzamentos. Aqui eu acho que é só o enfeite da questão, tá bom? Aqui essa parte é de enfeite, pelo que eu já observei aqui é enfeite. Alguma informação, uma letra A. Nessa imagem,
pode ser comprovado dois princípios em que se baseia o estudo da óptica geométrica. Quais são eles? Vamos enunciar. Tá? Esse aqui é o princípio da propagação retilínea da luz. Isso aqui é aquela questão do que eles não interferem um com o outro. Acabou. Não tem mais para onde correr. O famoso morreu Maria Preá. Tem um colega que costuma dizer isso. Tá bom? Alguns colegas costumam dizer isso. Então, é a independência dos raios de luz. Certo? Nada de complicado. Não vamos complicar não, porque para complicar as coisas é melhor deixar mais simples. Tá bom? Às vezes tem muitos problemas que a gente não pode simplificar, mas alguns a gente pode dar uma simplificada sim. Então nesse aqui é o raio de luz propagando em linha reta, acabou. E outro é o princípio da independência dos raios de luz, certo? Bom, vamos aqui para a gente encerrar o assunto. Tem mais questões, eu vou tirar algumas questões aí para vocês fazerem, né, depois no exercício, tá bom? Na atividade que eu falei para vocês. Eu já usei esse livro, tá? Gosto muito desse livro e ao que eu me lembre, tá? Isso aqui é como foi descoberto algumas coisinhas a respeito de eclipse, velocidade da luz, uma coisa assim, tá bom? E aí não é de eclipse necessariamente, mas é de velocidade da luz. Por falar em eclipse, essa semana vai ter um eclipse lunar com duração bastante grande, viu? A maior duração de eclipse solar, não, perdão, lunar é em 600 anos. Então ali, sexta-feira, observem a luz, vai aparecer aquela luz mais com uma lua com a cor mais avermelhada, cor muito bonita, tá bom? Então, é o sujeito chamado Romer mesmo. Ele deu um jeitinho aí de medir a velocidade da luz, pelo que eu recorde desse experimento que ele fez, tá? Fenomenal, porque pela época é bastante difícil conseguir uma medição como ele fez e com uma certa precisão, tá? Precisão, eu digo, em termos numéricos. Vamos lá aqui, só mais esse pedacinho para a gente encerrar. Fenômenos físicos essenciais na óptica geométrica, tá? A óptica geométrica trata basicamente das trajetórias da luz e sua propagação, Em especial, tá? E de grande interesse, nós temos dois fenômenos físicos que a gente utiliza bastante, são reflexão e refração, tá bom? Isso aqui é um símbolo grego, viu? Só para indicar superfície normalmente, tá? Que é um símbolo de somatório na matemática, mas a gente utiliza como símbolo para representar a superfície, tá certo? Então, cadê a superfície aqui? Que ele não colocou ainda aqui. Considera uma superfície, acho que o nome disso é sigma, separada de dois meios transparentes, 1 e 2, tá? Admite o pincel luminoso cilíndrico que, propagando-se no meio 1, incide sobre a superfície. Uma parte da energia luminosa incidente retorna ao meio 1, caracterizando assim o fenômeno de reflexão. Então, o que é reflexão? Tá aqui, eu peço que vocês notem isso aí, tá? Reflexão é o fenômeno, tá? Que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir na superfície de separação deste com o meio. Nada, absolutamente nada, tá? Muda quando isso em relação àquela onda, isso a luz no caso. Quando a reflexão, nada. Se a luz vem de um jeito, ela vai sair ali com um certo ângulo naquela superfície, mas nada vai mudar, tá bom? O vermelho continua sendo vermelho, o azul continua sendo azul e assim vai, tá? Outra parte da energia, tá bom? Isso aqui já fala em refração. Outra parte da energia luminosa incidente poderá passar para o meio 2, caracterizando assim o fenômeno da refração. Também peço para que você note, refração é um fenômeno que consiste no fato da luz passar de um meio para o outro diferente, tá? E aí, minha gente, aqui vai acontecer uma mudança, tá? Esta mudança tem a ver com o comprimento de onda e com a velocidade de propagação da luz no meio, tá bom? E a gente já tem até visto, sabe, os fenômenos ondulatórios. A luz é uma onda, então ela está sujeita a esse fenômeno, tá? Mas aqui a gente está falando não em termos ondulatórios, está estudando a óptica geométrica em termos de trajetória. Mas é essencial que a gente relembre sempre do vem lamber ferida, não esquecer disso, tá? Velocidade, comprimento de onda e frequência, tá bom? Então é isso aqui. Isso aqui está partindo por conta disso.
Então, a refração é o fenômeno que consiste no fato de a luz passar de um meio para outro diferente. Acabou. Não tem mais para onde correr. Tá bom? Arruma aqui na superfície que ele falou. Ó. Bom, essa aqui é a superfície, esse negócio curvo. Esse aqui, a luz refratada é aquela que passa com uma certa quantidade. E a luz refletida é essa daqui. Ó. Aqui não sofre nenhum tipo de mudança, nada, absolutamente nada. Mas aqui dá uma mudancinha, tá bom? Beleza? Tudo bem? Ok, vamos continuar. Reflexão e refração regulares e difusas. Bom, a maior parte, maior ou menor regularidade da superfície sobre a qual incide luz pode determinar dois tipos de reflexão e de refração, a regular e a difusa. Na verdade, aqui com relação à reflexão, é o que é regular e difusa, muitas vezes o que possibilita a gente enxergar determinada superfície, tá bom? Então, aqui a gente não vai se prender muito, mas tem algumas palavras que é interessante você entender. Por exemplo, que ele fala fazendo incidir sobre a água do lago. Tá? Um pincel cilíndrico de luz monocromática. Monocromática é só uma cor, tá? Ou só uma frequência. Podemos observar a reflexão e a refração regulares. Os pincéis luminosos, refletidos e refratados também são cilíndricos, tá? Então a gente precisa estar se prendendo muito a esse detalhe aqui não. Você pode dar uma olhadinha depois. Tá aqui, ó. Reflexão regular, certo? Reflexão regular e a questão da difusa, porque essas superfícies elas têm alguma irregularidade, tá certo? Se essa superfície fosse totalmente plana, aí nós teríamos quase que um espelho, tá bom? Então é isso. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Reflexão e refração seletiva. A gente não precisa estar se prendendo muito a isso, mas aqui, tá? Deixa eu ver aqui, vamos falar só esse pedacinho aqui. Seguintes pontos. Se vemos um corpo branco, esse aqui eu quero que vocês entendam também. Se a gente vê um corpo branco é porque ele está refletindo todas as cores do espectro solar. Então, por exemplo, aqui, esse desenho, vou botar aqui. Isso aqui é o Sol, ele emite uma luz branca, luz solar. Isso aqui é uma composição, as cores do arco-íris que vão que vai do vermelho ao violeta, tá? E aqui nós temos uma folhinha, tá bom? O que acontece aqui? A luz branca ao incidir sobre esta folha, tá certo? Esta folha ela tem digamos assim, uma composição que permite isso. Ela absorve tudo que é luz que não é verde, tá certo? E reflete apenas a luz verde. É por isso que a gente enxerga um corpo com uma determinada cor por conta disso. Ele absorve todas as outras luzes, tá certo? Cores, tá? Diferenciar isso. E reflete uma específica. Nesse caso aqui o verde, tá bom? Se vemos um corpo preto, é porque ele está absorvendo todas as cores do espectro solar. Tá? Ele absorve o azul, vermelho, violeta, tá bom? Enfim, todo mundo. Um corpo que nos parece vermelho quando iluminado pela luz branca solar, se apresentará escuro quando iluminado por luz monocromática de cor diferente da vermelha. Em geral, esse experimento é muito interessante, feito num quarto escuro. Então, se você tem uma bola vermelha, isso aqui é uma bola preta, não é isso? Pegar uma bola vermelha, tá? Ou seja, ela tem uma tendência a refletir a luz vermelha. Se você leva esse corpo para uma sala escura, tá? E aí você joga uma luz amarela nela, certo? Esse objeto aqui ele fica com aspecto escuro, tá? Você percebe ali, tá bom? Mesmo o quarto sendo totalmente escuro, vai aparecer alguma luz, você vai perceber que isso é um pouco escurinho, tá? Certo? Vamos aqui para terminar. Observando os objetos que nos cercam através de uma lâmina de acrílico vermelha. A lâmina de acrílico é como se fosse aquele... Vamos lá, aqui você consegue pensar... Deixa eu ver aqui um bom exemplo. Aquela parte da trás de uma moto, que o pessoal chama da parte que tem a luz avermelhada, é isso? Bom, é um negócio daquele tipo, é um plástico mais rígido. Por exemplo, distinguiremos nesses objetos apenas regiões vermelhas e bem escuras.
Isso ocorre porque a lâmina de acrílico constitui um filtro. Tá bom? Isso aqui é parecido com um polarizador, mas é mais na parte de filtro mesmo. A gente já viu o fenômeno de polarização, mas aqui é mais na parte de filtro, tá? Então veja bem aqui, ó. Eles são, os filtros no caso, são largamente utilizados em fotografia, permitindo que penetrem no interior da câmera ou apenas colorações desejadas nesse caso, tá certo? Então aqui nós temos um filtro, tá? A luz alaranjada, amarela, verde, enfim, todo mundo aqui vai bater e não vai passar de jeito nenhum, mas esse vermelho passa. É como se fosse o que eu falei para vocês, um polarizador. Só que nesse caso é o que a gente chama de refração seletiva, tá? Refração é a passagem de uma onda de um meio para o outro com mudança de velocidade. Muito interessante essa parte aqui, super interessante, fazer a leitura rápida aqui para vocês. E não esquecer, esse tema é sempre tema interessante de estudar, porque sempre aparece em vestibular, certo? Enem. Bom, combinando cores. Entre os sentidos humanos, a visão mais nobre, já que disponibiliza o maior número de informações. Uma pessoa pode obter impressões de forma, comprimento, profundidade e cor, que é capturado por meio do olho, não é isso? E processado pelo cérebro, é claro. Lembrando para vocês que na natureza esse negócio de cor não existe. Tá? No fundo do olho, precisamente na retina, a retina é um localzinho lá mais atrás, situam-se as células sensoriais da visão. São os bastonetes e os cones. Os bastonetes são muito sensíveis e dão a percepção de claro e escuro. Tá? Além da visualização de preto e branco e de todas as gradações de cinza. Já os cones permitem, isso aqui é importante, permitem enxergar diversas cores, com maior sensibilidade para algumas delas, de acordo com a teoria tricromática de Young, tá, e Helmholtz. Tá. Os cones, embora em menor número que os bastonetes, correspondem a algo em torno de 6 milhões de células do olho. Tá. Enxergamos tudo que de alguma forma envia luz aos nossos olhos. Tá. De pequenos insetos a corpos celestes. Mas que eu quero aqui, vamos passar um pouquinho. Bom, cadê aqui? O que possibilita? Não, aqui de pequenos, não, pulei um pouquinho. Responsável pela caracterização do objeto ambiente ou pôr do sol. O que possibilita perceber cada matiz, tá? São as sequências luminosas que integram os nossos olhos. Podem diferir em quantidade ou intensidade. Cores primárias, tá? São aquelas a partir das quais pode ser obtidas as demais cores. A gente sabe, a gente mistura uma cor com outra, dá uma outra coisa. Tá aqui, quero mostrar para vocês é o seguinte, é que nós temos receptores, vou falar aqui rapidamente, nós temos receptores nos olhos, tá? E que são mais sensíveis a essas três aqui, ó, tá bom? Então o que acontece? Quando o seu olho recebe luz de algum objeto, que seja uma composição, enfim, ele consegue fazer essas distinções. Então se tem um problema, tá? O olho às vezes chamado de daltonismo, tá? Em que o olho não consegue, tá? A célula não consegue perceber, tá? Ou em termos físicos, ser excitada por determinado tipo de luz, tá? Tem que ser uma dessas luzes aqui, ó. Bom, amarelo, esse aqui tem um nomezinho para essa e azul, tá bom? E que em geral, se você tiver menos células fotossensíveis a essa luz, tá? Aí você vai ter uma deficiência em perceber uma luz ou uma determinada cor, tá bom? É o que a gente chama de daltonismo. O daltonismo ele pode estar relacionado a menos capacidade das suas células em perceber o amarelo, ou esta cor aqui para mim é magenta, isso aqui, tá bom? Ou o azul, tá certo? E o tipo de daltonismo que a pessoa desenvolve depende dessas células aqui, fotorreceptoras, e de suas quantidades, tá bom? E aí o olho compensa essa questão aproximando para uma determinada cor, tá bom? E aí, minha gente, eu gostaria de agradecer aqui a participação de vocês, já ultrapassei até aqui um pouquinho, tá bom? E vocês podem estar pensando um pouquinho mais sobre essa questão do daltonismo. Eu acho super interessante, tá bom? Eu sempre abordo essa parte do daltonismo aqui nas aulas de física, tá bom? Eu sei do segundo e terceiro ano.
tá certo? Então agradeço. Quaisquer perguntas, tá? Dúvidas, vocês podem estar fazendo posteriormente. Vou postar o material aqui no Classroom para você ter a aula disponível, e também vou postar o material aqui para vocês no grupo, tá bom? Não a aula, porque a aula é muito grande, mas vou postar aqui o nosso resumão, tá bom? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Bye bye.